Oi, gente, a paz do Senhor. Eu tô aqui para fazer mais uma pregação, né, devocional, e dessa vez essa pregação ela é voltada para as mamães. É isso mesmo que você ouviu, mamães. Então, se você é mamãe, fica ligada nesse vídeo, nessa pregação. Não sei se vai dar mais de um vídeo, mas se der, eu peço você que veio até aqui, que você venha assistir os demais vídeos, né, acerca desse tema, né, que é maternidade e ministério. E através dessa pregação, gente, eu vou dar aqui o meu testemunho, né, lembrando que tudo que eu falar aqui em relação a mim, você como mãe não é obrigada a seguir, tá? Porque assim, cada uma de nós temos o nosso ritmo, temos a nossa vida, temos a nossa visão. Então a gente não é obrigada a seguir o que o outro faz, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente pode e não querer tomar as pessoas, né? E falar, não, eu vou ser igual fulana, não, eu tenho que fazer como fulana faz. Não, você não é obrigada a fazer isso. Mas eu vou aqui testemunhar para você a minha vida, e se você quiser tomar alguma coisa para você, aí fica ao seu critério, tá? Mas você não é obrigada a se comparar a mim e nem se sentir inferior, ou talvez melhor do que eu, tá? É algo assim que eu senti de compartilhar com vocês, né? De estar falando, porque é um assunto que quase ninguém fala, nem tudo dá pra gente estar falando na igreja, no culto, enfim. Tem coisas que não dá pra gente estar falando. Então, assim, gente, eu queria ler um texto aqui da Bíblia, né, como um texto base do que eu vou falar, aqui no livro de Filipenses, né, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, aqui o apóstolo Paulo, né, ele fala dessa forma: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, a partir do momento que você coloca todas as suas expectativas, todos os seus projetos, todas as suas vontades na mão do Senhor, você vai poder realizar. Porque Jesus, ele te dá força, te dá graça, te dá ânimo, te dá sabedoria, te dá estratégia para você poder executar, né, aquilo que você quer executar. Então, assim, gente, eu tenho assim um grande amor, né? Já não é de hoje, mas de quando eu era mais jovem, né? Que eu era solteira. Eu tenho um amor muito grande em pregar a palavra do Senhor, em fazer a obra de Deus. Então isso, gente, é uma coisa que arde no meu coração. E nem todo mundo, né, tem esse desejo. Tem gente que não tem esse desejo de estar pregando, de estar falando de Jesus para as pessoas, de estar fazendo a obra, de estar ajudando pessoas. Mas eu tenho esse desejo, e não é de agora, já é uma coisa antiga minha. Desde o momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, que eu me converti, né, na época eu tinha 18 anos, e ali eu me encontrava numa situação assim muito difícil. E Jesus, ele me resgatou, ele me libertou, ele me transformou. Eu tive um encontro com o Senhor. E ali foi algo tão maravilhoso, né? Algo que eu não imaginava encontrar na minha vida. Eu imaginava tantas coisas na minha vida, mas não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. Então, assim, a partir daquele momento, eu coloquei o desejo no meu coração. Falei, não, eu preciso compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez na minha vida. Eu preciso falar desse Jesus, né, que eu conheci, né, esse Senhor que me ajudou, que me estendeu a mão, que mudou a minha história. Porque, gente, eu não tinha expectativa nenhuma na minha vida. Mas a partir do momento que eu conheci Jesus, que eu conheci a Bíblia, eu conheci a palavra de Deus, começou a surgir expectativas na minha vida. Eu comecei a ver que eu era alguém, eu era uma pessoa, e Deus tinha um plano para mim. Né? Deus, ele tem um plano para a gente. Quando a gente se entrega, né, ao Senhor, ele tem um plano na nossa vida. E ali, gente, eu nunca imaginei que eu ia ser uma pregadora. Eu pensei que eu ia falar de Jesus, mas de uma forma, né, mais branda, assim, né? Jesus te ama e tal, aquela coisa mais básica. Só que aí o tempo foi passando,
né? E eu comecei a receber profecia, revelação de que Deus ia me usar muito na palavra, e eu comecei a criar assim, um certo interesse, né, pelas escrituras, por estudar a Bíblia, por ler, por me envolver, sabe? Fazer aquele garimpo da palavra, né? Não ficar só no superficial, mas me aprofundar mais nas escrituras. E assim começou a vir sobre mim, né, muitas coisas, revelações acerca da palavra. E eu, na época, era muito tímida, né? Eu não conseguia falar em público, mas foi uma coisa tão de Deus que quando eu vi, eu já estava lá com o microfone na mão, pregando, falando de Jesus, né? Então, assim, isso é algo que eu já venho comigo há muito tempo. Então, quando eu me casei, né? Antes de eu me casar, melhor dizendo, eu falava comigo mesmo, falava assim, poxa, quando eu casar, eu não vou fazer igual muitas fazem por aí, não. Ah, para de pregar, abandono o ministério, enfim. Eu pensava dessa forma, eu achava que era simples assim, né? Aí quando chegou a vez de eu me casar, eu me casei. E assim, no início do meu casamento foi muito difícil, eu passei por muita dificuldade. Depois de quase 2 meses que eu tinha casado, eu logo engravidei da minha primeira filha. Então, assim, eu passei a gestação praticamente inteira da minha primeira filha trabalhando. Então, eu quase não me envolvi na obra. Se eu preguei, foi 1 ou 2 vezes só durante a minha gravidez. Eu não fui muito assídua no ministério durante a minha primeira gestação. Eu trabalhava, né? Eu trabalhei a gestação inteira, trabalhei até entrar de licença. Então, assim, era de segunda a sábado o meu trabalho, né? Então, eu quase não tinha tempo de fazer a obra, que eu estava focada ali em comprar o meu enxoval, né? De casa, o enxoval da neném. Então, assim, eu quase não fui assídua, né? Então, foi um ano inteiro praticamente eu focada só nas coisas material. E quando a minha filha nasceu, né, a Heloísa nasceu, passou mais ou menos uns 3 meses, eu recebi um convite para pregar. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, Jesus, vou ter que sair e levar essa menina comigo. Aí levei ela, gente, levei ela para a igreja e ali eu preguei. E daí em diante eu não parei mais. Sempre que eu estava recebendo convite para pregar, eu estava pregando, né? Eu tinha só a Heloísa. Aí 10 meses depois que eu tive a Lulô, eu engravidei da Helena. A Helena, né, que hoje tem 4 aninhos, ela foi uma gravidez que não foi planejada. Eu não planejei a Helena. A Helena veio assim de surpresa. Pum! E, gente, eu fiquei assim passando mal, porque eu não conseguia acreditar. Meu Deus, só tem 10 meses que eu tive uma bebê. Eu fiz uma cesárea, que a minha primeira filha foi cesárea. Que eu fiz uma cesárea, meu Deus, não acredito que eu tô grávida de novo. Enfim, foi um perrengue para poder, né, a minha mente aceitar. Mas, enfim, o tempo vai passando, a gente vai se conformando. Porque depois que a criança tá aqui, gente, que é concebida, já era. Começar a fazer o pré-natal e começar a comprar as coisas, tá? Começar a se preparar, não tem jeito, tá? Não pode, em hipótese nenhuma, não pode abortar. Tem muitas mulheres, até mesmo dentro da igreja, né, que fica pensando assim, eu não vou ter condição de criar, é porque a minha vida tá difícil, as coisas tá difícil, aí vai lá, o diabo sopra no ouvido delas, elas vai lá e toma remédio, né, vai numa clínica, faz aborto e acha que Deus não tá vendo. Deus está vendo. E é pecado gravíssimo. Tem muitas mulheres que não vão entrar no céu, que vão para o inferno porque abortaram. E muitas dentro da igreja, porque quando faz isso no mundo, no tempo da ignorância, vem para a igreja, Deus perdoa, pede perdão, Deus perdoa. Agora você fazendo isso dentro da igreja, já conhecendo a verdade, a palavra, se você fizer, irmã, você vai para o inferno, tá? Você vai perecer, porque é pecado, não pode. Depois que veio, já era, tá? Então, assim, gente, eu comecei a me conformar. Falei, amém. Se foi da vontade de Deus, amém. Só que a gravidez da Helena, gente, foi meio complicada, foi difícil, né? Foi uma gestação que eu tive uma doença, eu tive cálculos da vesícula,
né? Então eu fiquei muito doente, eu passava mal. Eu entrei ali no 5º mês de gestação, né? Vai ter umas participações especiais no vídeo, né? Mas isso aqui é o quê? É um vídeo para mães. Então sempre vai ter uma gatinha aqui, ó, no meio do vídeo aparecendo. Essa aqui é a Helena. Então quando eu estava grávida da Helena, né, Heleninha? Quando eu estava grávida da Helena, gente, eu tive cálculos na vesícula. Então, quando eu fiz 4 para 5 meses, eu senti dores horríveis. Toda vez que eu comia alguma comida mais engordurada, mais temperada, eu passava muito mal. E eu não sabia o que eu tinha. Até o dia que eu precisei ficar internada e fizeram exame, enfim, descobriu que era cálculos na vesícula. Só que eu tive que esperar a Helena nascer para poder operar. Então, gente, assim, foi uma gestação muito difícil mesmo. Até na hora do parto, no caso da Helena, né, eu não fiz cesárea. No caso da Helena, eles forçaram um parto normal, né? Eu tive que ter a Helena normal. Foi aí que eu senti dores, entrei em trabalho de parto. E assim, foi um parto muito difícil. Eu fiquei 24 horas em trabalho de parto. Então, assim, foi muito complicado, mas ela nasceu. Então, gente, depois que veio a Helena, eu falei assim, pronto, agora 2 crianças eu não vou conseguir pregar mais, vou conseguir fazer nada na igreja. Só que a Heloísa, né, ela ficava muito com a minha mãe. Então, ela passava a maior parte do tempo com a minha mãe. Minha mãe ficava com ela, então eu só ficava com a Helena. Então, às vezes, quando eu recebia convite para pregar em algum lugar, eu levava a Helena. Né? Então foi assim, 4 anos ali assíduo, né? Eu fazendo a obra do Senhor, pregando e tal. Quando foi agora em 2020, né? Já no meio dessa pandemia de Covid, né? No meio do ano, chega uma surpresa na minha vida, né? Chega o pequeno Heitor, caiu de paraquedas, assim, né? Só que eu fiquei assim, gente, não tão preocupada, né, em relação, pô, 3º filho. Mas a minha preocupação foi mais com a crise que a gente estava, que a gente ainda está ainda, né? O negócio ainda não melhorou, não. Eu falei, meu Deus, essa enfermidade aí, essa crise sanitária, crise econômica, tanto problema, aí eu fui engravidar justo agora, Senhor. Aí, gente, tipo assim, eu fiquei meio, sabe, tentando pensar. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? E nesse meu período, gente, eu tive um problema, um descolamento ovular. Eu tava com 12, 13 semanas por aí de gestação. E eu tive um descolamento ovular. E eu tive um sangramento, uma hemorragia, que eu pensei que eu estava perdendo o neném. E eu fiquei internada, eu passei por um processo muito difícil, né? Eu precisei ficar de repouso, mais ou menos uns 2 meses, sem poder fazer nada em casa, sem poder andar, sem poder sair para lugar nenhum, porque eu estava com um risco muito grande de perder o neném. Então a médica passou para mim um repouso absoluto. Então foi muito difícil para mim, porque devido à pandemia eu não podia, as pessoas não podiam estar ali junto comigo, não podiam me visitar. Então fiquei sozinha, sabe, assim, fisicamente. E ali, né, devido também à gestação, aí juntou tudo, eu tive uma depressão muito forte. Sabe, gente, que assim eu me encontrei assim no fundo do poço. Sabe, mas eu ali mesmo com pouca força, né, eu clamava ao Senhor, falava com Deus e falava, Senhor, não quero perder o meu filho, que eu não sabia que era menino, né, eu não sabia se era uma menina ou se era um menino. Eu falei que eu não queria perder o neném, eu não queria passar por essa experiência ruim de perder um filho, né, que eu sei que é muito difícil, né, várias mulheres já passaram por isso, eu não queria passar, e eu ali falei com Deus. E ali, gente, passou o tempo, né? Passou a todo o risco que eu corria. Graças a Deus, Deus operou um milagre, né? Porque o bebezinho, né? Ele estava sendo segurado praticamente assim, ó. Aqui estava descolado e aqui descolado. Ele só estava colado assim na parede do meu útero. Então, o risco dele, né? De perder era muito grande.
Mas quando eu olhei a ultrassonografia e vi o neném assim, sendo segurado assim, eu falei, só pode ser as mãos de Deus, né? Não tem explicação, pode ser as mãos do Senhor que está segurando meu bebê. Então eu confiei em Deus. Eu confiei no Senhor, falei, o Senhor me deu, então, porque o Senhor tem um plano na vida dessa criança. Então, gente, ali o tempo passou, aí eu fiz uma nova ultra, aí descobri que era um menino. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor é Deus que surpreende a gente, um menino. Eu já tinha 2 meninas, só agora me deu menino, né? E ali Deus me deu o nome, né? Heitor Daniel. Heitor significa aquele que é guardado e Daniel significa Deus é meu juiz. Então, eu juntei esses 2 nomes e dei um significado importante para tudo aquilo que eu vivi na gestação do Heitor. E assim, gente, foi também uma gestação difícil. Todas as minhas 3 gestações foi difícil. A primeira foi que eu tive que trabalhar a gestação toda. Era um estresse que só Jesus para ter misericórdia. Eu trabalhava em comércio, em loja, então imagine o estresse na minha vida. A segunda foi enfermidade. E a terceira, gente, foi batalha espiritual, sabe? Muitas coisas me atacando, eu sendo atacada de todas as formas, até mesmo por pessoas que era para me abraçar, me acolher, me ajudar, estava me atacando ao ponto, gente, né, que eu tive que até mesmo sair de uma determinada igreja que eu congregava, porque a pressão psicológica, a pressão espiritual estava muito grande. Eu estava com medo de ter alguma complicação e eu perder meu filho. Então eu tive que sair desse lugar, né? Porque eu falei, não, eu tenho que sair daqui, porque senão pode acontecer alguma coisa comigo ou com meu filho, não é possível. Gente, pensa numa batalha espiritual. Parece que o diabo estava tentando de todas as formas arrancar essa criança de dentro da minha barriga. Né? Primeiro veio o descolamento, a depressão, depois veio os ataques mesmo, gente, coisa terrível, né? Que eu não vou aqui entrar em detalhe porque não convém, né? Isso já passou, é passado, né? E graças a Deus hoje eu tô aqui de pé para a glória de Deus. Então foi uma batalha, tá? E aí nasceu o Heitor, né? Eu falei, pronto, agora eu vou ter que dar um tempo, né? No meu ministério, eu vou ter que dar um tempo, não vou, enfim, não vai dar mais. Aí eu tive um sonho. Talvez você que assiste esse vídeo, você não acredita em revelação, em sonho, mas eu acredito, e isso é bíblico. Deus, ele mostrava muitas coisas para pessoas através de sonho, até para gente ímpia, né? Faraó, Deus mostrou um sonho para ele, Nabucodonosor, enfim, muitos homens, né, receberam, né, profetas, homens de Deus receberam revelações, visões através de sonho. Então é bíblico isso. E eu sonhei que eu estava com meu telefone assim e eu vi as mensagens chegando para mim no celular, convite para me pregar, e uma voz falava comigo assim, vai. Aí eu acordei, eu comentei com meu esposo, eu falei assim, filho, eu acho que Deus quer que eu aceite os convites para pregar. Como é que vai ser? Né? Aí eu conversei com ele, né? E ele compreendeu. Então, ele é assim, uma coisa que eu quero pautar aqui, para você fazer a obra do Senhor, você vai precisar de ajuda, você que é mamãe. Você vai precisar de ajuda, primeiramente, de Deus, tá? E segundo, do teu companheiro, do teu esposo, da tua família, tá? Aquelas pessoas, mãe, né, que tá perto de você, irmã, enfim. Você vai precisar de ajuda dos irmãos da igreja, das irmãs da igreja, né? Porque às vezes você vai ter que levar a criança, então vai ter que ter alguém para segurar a criança, vai ter que ter alguém para te acompanhar. Você sempre vai precisar de ajuda, você não vai conseguir dar conta sozinha, tá? Então coloca isso na sua cabeça, você não vai conseguir sozinha, você vai precisar de ajuda, tá? E assim, meu esposo me ajuda, geralmente eu marco para pregar o dia que ele está em casa, porque aí eu deixo, né, as crianças com ele, dependendo eu levo uma só, geralmente é a mais velha. Então assim, gente, ele me ajuda muito, né, eu não tenho do que reclamar nessa área, né, ele me ajuda e ele fica, ó, vou sair para pregar em tal lugar, ele não me proíbe, ele não embarrera, ele fica, entendeu?
Então, assim, gente, o que eu quero chegar, é muita coisa para falar e a gente acaba se embolando. Dá para você pregar, fazer a obra de Deus sendo mãe? Dá. Eu não vou falar para você que não dá. Dá. É difícil? É difícil. Não vai ser fácil, vai ser um desafio. Mas se você se esforçar e confiar em Deus, você consegue. Pede a Deus sabedoria. E outra coisa, você ter disciplina na sua rotina. Você ser uma pessoa organizada, você fazer um planner do seu dia, tá? É claro que não vai ser igual à época que você era solteira, que você não tinha filho. Não vai ser a mesma coisa, né, gente? Porque quando eu era solteira, que eu não tinha filho, eu ia para a vigília, no outro dia eu ia para a consagração e emendava o culto à noite, porque eu não tinha ninguém dependente de mim. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho que eu preciso cozinhar, eu preciso limpar, eu preciso cuidar, eu preciso dar atenção. Então eu não posso emendar a vigília na consagração, como eu fazia antigamente. Eu preciso escolher uma coisa ou outra. Anota aí para você não esquecer. Você vai vai ter que escolher. Ou você vai para a vigília ou você vai para a consagração. Os dois não tem como você fazer, né? Não vai ter como você estar todos os dias na igreja. Eu, por exemplo, eu encontro uma dificuldade de eu todo dia ir para a igreja, porque tem dia que está chovendo. Então, quando está chovendo, não tem como eu ir sair, né? Porque como é que eu vou segurar 3 crianças e um guarda-chuva? Fora que criança tomou chuva, é aquela tribulação que só quem é mãe sabe. Criança fica doente, fica com febre, fica com resfriado. Aí cai na conta de quem? Da gente. A gente tem que levar para o médico, comprar remédio, cuidar. Então, é complicado. Então, você tem que saber administrar isso aí, né? Poxa, eu vou separar 3 dias na semana para ir no culto. Ah, poxa, me convidaram para pregar, eu não vou pegar a agenda a semana toda, eu vou pegar uma só, uma de cada vez, né? Porque assim, o sistema ele vai querer te sobrecarregar, isso é normal. Muitos vão achar, criança não é impedimento para fazer a obra. Não é, mas é dificultoso. Não é impedimento, mas é uma dificuldade, tá entendendo? Impedimento é aquilo que não deixa você ir. E dificuldade é aquilo que dá para você ir, mas você vai ter uma certa dificuldade, entendeu? Vai ser meio limitado. Não vai ser impossível, vai ser limitado. Então você vai ter que saber organizar a sua vida, né? Você vai ter que pedir a Deus estratégia. No meu caso, eu marco sempre quando meu marido está em casa. Quando ele não está em casa, eu já aviso a pessoa, não garanto se vai dar para mim vir, não. Para mim ir, não. Porque eu tenho 3 crianças, né? Ainda mais agora que eu estou morando longe da minha família, né? Um pouco longe, eu estou num bairro, eles estão em outro. Então, eu não posso contar, não tem ninguém para ficar, né? A gente não pode sair deixando nossos filhos com qualquer um por aí. A gente tem que vigiar, tá? Outra coisa também que eu vou falar, vigia com quem você deixa suas crianças. Porque nem todo mundo é de confiança. Tem pessoas que é de confiança? Mas outras não. Então, a gente tem que vigiar, dobrado com quem a gente deixa os nossos filhos. Então, assim, eu já aviso, a pessoa já fica pá. Se compreender, amém. Se não compreender, amém também. O problema é dele, o problema é dela. Quem conhece a minha vida sou eu. Quem conhece a sua vida é você, não é os outros. Os outros que estão de fora não conhecem a tua rotina, o que você faz, o que acontece no teu dia a dia. Só quem sabe é Deus e você. Então, você tem que saber, né? Você tem que passar para a pessoa a sua situação, a sua debilidade. Ó, se chover, não dá. Se meu marido não estiver em casa, não dá. Se não tiver ninguém para ficar, não dá. E ponto final. Você não é obrigada a nada, tá? Porque a pessoa, quem você tem que agradar em primeiro lugar é Deus. E Deus, ele compreende você. Ele sabe que você não vai, não é porque você não quer, porque não dá para você ir. Não tem como. Você não pode estar se sacrificando, fazendo sacrifício de tolo. Pegar 3 crianças ou uma criança só e sair num dilúvio para poder pregar, né? Então, assim, a gente tem que colocar isso na nossa mente, no nosso coração, na nossa mente. Que a gente vai ser criticada? Vai. Não, porque fulana tá botando os filhos, tá botando não sei o quê. Mas não deixa isso abater você. Faz o que você
pode. Se dá para você ir, você vai. Se dá para fazer, dá. Se não dá, Deus vai preparar outra oportunidade. Você não é a única mulher no mundo que prega. Você não é a única mulher no mundo que vai estar na igreja, que vai fazer uma visita, que vai fazer alguma coisa na obra. Tem outras irmãs que têm disponibilidade para fazer naquele dia. Então você vai fazer no dia que você pode fazer. E quando as coisas é de Deus, Deus ele prepara. Quando Deus quer te usar, Deus ele prepara aquele dia, ele prepara tudo para você. Então você tem que andar segundo a sua fé, você tem que andar segundo a direção de Deus na sua vida, né? E, às vezes eu quero ir em determinado lugar, gente, eu recebo convite, Deus é tanto de Deus que Deus prepara tudo assim, tudo nos mínimos detalhes, né? Porque as coisas de Deus é assim, Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz, né? Então, assim, você tem que organizar a sua vida, né? Ah, você vai pregar amanhã? Então aproveita hoje, já limpa a tua casa, lava, né, a tua roupa que tem para lavar, faz a faxina que tem que fazer. Ah, eu vou pregar amanhã de manhã, acorda mais cedo, deixa já o almoço das crianças pronto, que o marido vai lá e só bota para as crianças. Não sai de casa e deixa suas crianças sem comida. Tem muitas irmãs que não vigia, sai de casa, passa o dia todo fora, dizendo que está fazendo a obra e deixa os filhos sem comer. Ou então os filhos têm que comer na casa da avó, na casa da sogra. Não dá, gente. Isso aí é irresponsabilidade, tá? Então, assim, você tem que fazer o quê? Você tem que deixar